Olá, bom dia! Aqui é o pastor Marcos Duarte e estou tão feliz em poder servir você com o Maná do Amanhecer. Nós sabemos que existem muitos caminhos perigosos e hoje eu quero te apresentar um deles. Hoje eu falo contigo acerca do caminho de Caim. Olha o que a Bíblia diz em Judas, em seu capítulo único, na primeira parte do verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Logo descobrimos pelo menos 3 coisas. Caim foi um homem que criou um caminho. Esse caminho não existia antes. Existe a possibilidade das pessoas entrarem e andarem por esse caminho. Quem entrar por esse caminho vai se arrepender amargamente. Eu queria destacar alguns aspectos desse caminho. Bom, ele foi o primeiro ser humano nascido de modo natural e também a primeira criança do mundo. Ele era o irmão mais velho e algo foi revelado acerca do seu caráter. Ele não era uma pessoa ensinável. O primeiro aspecto perigoso do caminho de Caim é não ser ensinável. Isso é muito perigoso para qualquer um de nós. Quando ele e seu irmão foram cultuar a Deus e Deus aceitou o seu irmão e o rejeitou, ele poderia muito bem ter conversado com seu irmão, ter pedido ajuda, mas infelizmente ele era incapaz de aprender com seu irmão mais novo. Ali estava nascendo a síndrome do irmão mais velho, um orgulho que impede que os mais velhos aprendam com os mais novos. Ele poderia ter conversado com seus pais, do tipo: pai, algo deu errado, eu preciso de ajuda. Mas ele não fez isso. Ele não pediu conselho para Deus, mas Deus tentou ajudá-lo. Deus sempre tenta nos livrar do mal. Mas foi a mesma coisa que falar com um toco. Ele não deu a mínima importância porque ele não era uma pessoa ensinável. Dar conselhos para uma pessoa não ensinável é como dar pérolas aos porcos. Uma pessoa não ensinável, às vezes, só quer ensinar. Às vezes, ama dar conselhos aos outros, mas não ouve conselhos. Depois de algumas décadas liderando pessoas, eu já descobri um aspecto daqueles que serão bons mestres. Eles são bons alunos. Caim então comete o primeiro assassinato da história da humanidade. Em seu embrutecimento, ele tira a vida do seu próprio irmão. No capítulo 4, no verso 16 de Gênesis, nós encontramos outro elemento trágico do caminho de Caim, pois ele diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Veja, o caminho de Caim leva as pessoas para longe de Deus. Que coisa terrível! Ele saiu para sempre da presença do Senhor. Ele jamais voltou ao altar. Seus filhos também não conheceram o altar de Deus, pois foram criados pelos caminhos de Caim. O caminho de Caim é esse caminho que nos afasta de Deus, do sagrado, do altar, do nosso chamado, do nosso dom, dos nossos irmãos, da nossa igreja. No capítulo 4, verso 13 de Gênesis, Caim fala algo que deveria nos fazer evitar por toda a vida esse caminho que ele criou, pois ele diz assim: disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Por favor, nunca entre num caminho desses. Caim se tornou um homem revoltado, infeliz, fugitivo por toda a sua vida. Ele fugia dele mesmo. Ele era assombrado por sua própria sombra. Seja ensinável, seja capaz de aprender, inclusive com os seus irmãos mais novos. Nunca entre por caminhos que te levam para longe de Deus. Eu sei que você ama muito seus filhos. Então, não crie seus filhos nos caminhos de Caim, pois a Bíblia diz: ai daqueles que andam pelo caminho de Caim. Você não quer isso para os seus filhos.
Se você percebe que está se afastando de Deus, não crie nenhuma desculpa, não culpe nenhuma pessoa. Atenda ao que diz Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí onde você está agora, você pode orar ao Senhor e renovar a sua aliança com Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Esse é o Maná do Amanhecer dessa linda manhã.